apanhei da senhorinha da igreja porque eu não quis ficar com o marido dela. Ué, a minha família é da igreja, né? Só que eu sempre fui, assim, uma adolescente meio da pá virada. Conforme eu fui crescendo, desenvolvendo, eu virei mais da pá virada ainda. E aí a minha mãe, ela sempre me perturbava. Filha, vamos pra igreja, vamos pra igreja. Eu já tava com os meus, tipo assim, 22 anos. Vamos pra igreja com a mãe, lá é cheio de gente abençoada, cheio de gente, assim, com unção. Vão cuidar de você, você vai conhecer outra vida. Realmente, eu conheci algo na minha vida que eu nunca tinha conhecido antes. De tanto ela me perturbar e pedir pra eu poder dar uma chance pra agradar ela, eu falei, beleza, vou lá na igreja pra poder, né, dar uma chance pra agradar minha mãe. Me arrumei bem comportada e fui com a minha mãe, dia de domingo, tranquilinha, buscar a Deus, orar, né, junto com a minha mãe. Assim que eu cheguei lá, eu vi que todo mundo olhou pra minha cara. Aquela coisa abençoada do grupinho da fofoca que tem em toda igreja, então, tipo isso. Só que eu tava ali só de visitação mesmo, não me importei. E aí tinha o pastor e a pastora, que, tipo, eram dois idosos, não eram pessoas velhas caquéticas, mas também não eram pessoas jovens. E aí, assim que eu entrei com a minha mãe, o pastor já me encarou assim, e eu achei que ele tinha me encarado porque ele sentiu alguma coisa, Deus falando alguma coisa, porque a minha mãe falou pra mim assim, ó, se você chegar lá e Deus tiver que te falar alguma coisa, vai ser na hora que você entrar. Então eu fui com essa expectativa. E quando ele me olhou, eu falei, aí Deus querendo falar comigo. Só que a palavra não veio. Eu achei aquilo estranho, porque ele ficou me encarando, e aí minha mãe me apresentou, conheci a esposa dele que também ficou me encarando, e eu não tava entendendo o que tava acontecendo, porque ninguém falava nada. E aí minha mãe me apresentou como filha dela, a gente sentou pra poder começar o culto. E minha mãe quis sentar na frente, que é pra ficarem me encarando mais ainda. Gente, o pastor, ele tava num nível que ele tava se atropelando na pregação, porque ele ficava olhando pra minha cara. E a esposa dele, que era a pastora, do lado, vendo a situação. E eu comecei a ficar incomodada com isso, porque eu fiquei, cara, tá acontecendo alguma coisa aqui. Só que eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Porque ele veio orar pra mim. Como eu tinha vindo de outra cidade há muito tempo atrás, e na outra cidade eu já tinha ido na igreja com a minha mãe, eu sabia como é que funcionava essa questão do pastor ir orar pra você, botar a mão na sua cabeça, falar algumas coisas. Só que aí, ele meio que tropeçou nas palavras e veio na minha direção, e a esposa dele arreganando um olhão, e aí ele veio orar pra mim, né? E aí eu fiz, né, baixei a cabeça, fechei os meus olhos, só que em vez de ele botar a mão na minha cabeça e começar a falar as coisas, ele simplesmente fez isso daqui, ó, agarrou aqui no meu cabelo, ele fechou a mão, e começou, e ele apertava, e falando um monte de coisa que eu não tava nem conseguindo entender o que ele tava falando, porque a dor que ele tava me causando aqui, que ele tava apertando tanto aqui, bem que no meu pezinho aqui da galinha, eu comecei a ficar sem entender o que tava acontecendo. E aí eu olhei pra ele assim, eu falei bem baixinho assim, o senhor tá me machucando? E aí quando ele viu o que ele tava fazendo, ele soltou, minha mãe ficou assim com os olhos arregalados também, porque ela viu assim que ele tava puxando o meu cabelo, eu acredito que quem tava em volta não viu, mas a minha mãe viu, e a esposa dele também viu. Ele terminou a oração pra mim, falando, espero que você volte aqui, você vai ser muito bem-vinda. Ele também ficou um pouco vermelho, desconcertado, e saiu. E, gente, aquilo me assustou absurdamente, porque ele realmente estava puxando o meu cabelo. E eu, até onde eu saiba, é aqui. E eu falei, cara, eu preciso ir embora, né? Assim que ele saiu, a gente ficou até o final do culto, porque eu não ia levantar e sair andando. E a gente foi embora, minha mãe também, sem dar um pio, porque ela viu que tava estranho, obviamente, aquilo nunca devia ter acontecido. E eu olhava pra cara da minha mãe, tipo assim, pra ver se ela ia falar alguma coisa, comentar alguma coisa. Ela não falou nada. Ela ficou, tipo assim, meio que em choque. Então, assim que chegou em casa, eu falei, mãe, olha, eu não gostei, eu não vou voltar mais lá. E ela falou, não, minha filha, tudo bem. O choque dela foi tanto também, que ela até, ela nem discutiu muito comigo. Eu entrei pro quarto, fui dormir e fiquei a noite toda pensando nisso. No dia seguinte, gente, eu não tô brincando, era 6 horas da manhã e eu tava acordando pra poder ir trabalhar. Tudo bem que véia acorda cedo, mas... querida, 6 horas da manhã, eu tava com meu pão com ovo na boca. Eu tinha acabado de tomar banho, tava comendo, a campanha tocou, minha mãe também acordava cedo, foi lá pra poder atender. A pastora, que era a esposa dele, simplesmente saiu entrando dentro de casa, como assim, se ela fosse uma autoridade, como se a casa fosse dela. Ela deu bom dia pra minha mãe e saiu entrando atrás de mim. E aí eu pensei, pronto, lascou. Ela, a princípio, quando ela veio, eu tomei um susto, né? A gente olhou assim, sem entender o que tava acontecendo, porque ela entrou de uma forma tão agressiva que eu não entendi. Ela simplesmente virou na minha cara e falou bem assim, você já tá vestida? Aí eu falei assim, tô. Tipo, eu nem entendi o porquê que eu tava respondendo ela, mas ela falou, você já tá vestida? Aí eu falei assim, tô. Você até não sabe o que ela fez. Aí ela falou assim, já terminou de comer? Aí eu comi o pão assim com ovo, sem entender nada. Falei assim, tô terminando. Ela, ótimo, te levanta então, que hoje você não vai trabalhar, você vai vir comigo. Dá uma segurada aí, ô Capitão Nascimento. Como assim? Entrou na minha casa e saiu como se eu fosse minha dona? Que é isso? Aí eu já olhei pra cara da filha, como é que é, ô Candenga?
O que que é, senhora, minha senhora, querida? E ela falou, eu preciso que você venha comigo agora pra minha casa pra poder atender o meu marido. Marido vulgo pastor que pegou aqui no meu pezinho de galinha. Minha mãe, como assim? O que que tá acontecendo? Minha mãe também tentou começar a conversar, que minha mãe conhecia a pastora há anos. E ela falou, olha só, ontem, vou ser bem sincera aqui contigo. Foi assim, ela foi na claridade comigo. Claridade não, transparência. Ela, vou ser bem naquela transparência com você. Ontem, quando você foi na igreja, o meu marido, ele recebeu um sinal de Deus, usando o nome de Deus em vão, graças a Deus. Graças ao Senhor mesmo. E Deus mandou que ele te usasse para que ele pudesse salvar a sua vida. Eu falei assim, como assim me usar? Não tô te entendendo. Ele falou, olha, Deus mostrou pra ele que você vai sofrer um grave acidente e que pra isso não aconteça, ele precisa praticar o ato da carne com você. Eu fico até meio assim, demasiado sem palavras. Minha senhora, como é que é? E aí eu comecei a rir, porque eu falei, cara, isso deve ser uma brincadeira. Minha mãe combinou com ela, com certeza. Só que eu olhei pra minha mãe tava pálida, quase desmaiando, com os olhos desse tamanho. Eu falei assim, querida, você tá brincando, tá de brincos com my face, né, minha senhora? E ela falou, não. Ela revoltada porque eu falei que ela tava de brincos com my face. Eu pareço estar brincando? Eu falei, não, eu quero acreditar que você tá brincando, que você vai vir na casa às 6 horas da manhã pra poder me dizer que eu tenho que furar com seu marido, porque senão você não vai vir. Ih, já arrasta? Não tô te entendendo. Isso só virou moda, gente. Aí ela falou, não, eu e meu marido, nós conversamos a noite toda sobre você. Meio que a minha orelha ficou coçando a noite toda, eu quase não consegui dormir. E nós chegamos a essa conclusão, então eu vim pra poder te buscar, porque você é muito jovem, você não pode ir de arraste. Então meu marido vai fazer esse sacrifício, essa caridade, e vai deitar-te com você para que você possa viver anos da sua vida. E aí ela começou a falar em forma de pregação, porque Deus tem um propósito na sua vida, porque vai ser assim que vai acontecer, você vai brilhar depois dessa noite, desse dia que você vai passar com ele, vai ser maravilhoso, e você vai na igreja, vai contar o seu propósito, e não sei o quê. E eu assim, ó, com meu pão com ovo esfriando, olhando pra cara dela assim, sem acreditar que ela tava falando aquilo. E eu simplesmente bati o pé e falei que eu não ia, que ela era louca, que eu não ia furefar com ninguém, que o marido dela tava querendo fazer ela de corna, que ela era uma chifrudona consciente. Eu falei, você é uma chifruda consciente. E minha mãe, calma, minha filha, calma não. Vem dentro da minha casa, me buscar. Levanta que você vai furefar com o meu marido. E aí ela falou que eu não podia rejeitar um chamado de Deus, que não sei o que eu era uma ingrata, que o marido dela já tinha feito isso com o maior sacrifício, que não sei o que ela também tava tendo que aceitar, e não sei o que. E ela começou a vir pra cima de mim. E eu fui pra cima dela também. Ela desceu a mão na minha face, eu desci a mão na face dela também. A minha mãe começou a gritar, e aí vieram os vizinhos pra poder separar. E eu falei pra ela que eu ia que não era pra ela chegar perto da minha casa, perto da minha mãe. Gente, olha, eu tô, tipo assim, até hoje, abismada com isso. Mas eu dei na face dela, ela deu na minha face também. Eu fiquei com o rosto todo arranhado, que ela meteu o azul em mim. A minha mãe, obviamente, saiu da igreja. E, assim, foi a coisa mais absurda que aconteceu na minha vida. Olha...